uma voz profética, para que nós, ao orarmos no final, possamos alcançar o que o Senhor deseja de cada um de nós, a palavra profética para profetizar a cura, a restauração, o renovo, não só nas nossas vidas, mas em todo o nosso país, em nome de Jesus. Quem diz amém? Aplauda o Senhor bem forte. Amém, irmãos. O pastor Paulo, ele passou a referência que ele queria que fosse pregada. Falei para ele, sua cabeça funciona muito diferente da minha. Vou dizer do meu jeito, viu? Aí ele, não, tudo bem. Então, assim, ele é assim, ele quer que pregue no lugar dele, mas ele dá até o versículo que a pessoa vai pregar. E falou, pensa aí, eu falei, tá, vou pensar do meu jeito, tem que orar, né? Para Deus falar comigo naquilo que ele deu. Amém. Vou ler para os irmãos, mas depois eu esclareço, porque foi do mesmo jeito comigo. Então, assim, o que acontece? A apóstola Noêmia, ela recebeu alguns versículos, né, depois do falecimento do apóstolo. Ela gravou um vídeo, está no Instagram dela, o vídeo que ela gravou falando sobre essa referência. E o pastor Paulo depois compartilhou comigo, a pastora Marli, né, e falou que ele sentiu em relação à igreja, né? E ele queria ministrar para a igreja aquilo que ele sentiu. Só que como ele não estava muito bem, ele perguntou se eu poderia ministrar. Eu falei, pronto, eu vou ouvir a palavra da apóstola, que eu não ouvi, vou ler a referência e vou ver o que Deus fala comigo, se eu consigo fazer dessa forma. Se der certo, aí eu passei para ele depois o esboço, ele concordou, então vai ser assim, amém, irmãos? Amém. Depois, no final, se ele quiser implementar alguma coisa. E o tema que eu dei, a palavra é suportando em fé as provações. A referência é Isaías 54, do 4 a 10. Vamos ler. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Porque um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Amém? E o tema da palavra é suportando em fé as provações. Aqui, irmãos, Deus está falando com Israel, né? Israel ficou na Babilônia por 70 anos. Ficou no cativeiro, ficou presa, oprimida. Foi lá, dominada pela Babilônia, por Nabucodonosor. E quando Israel foi para lá, existiam leis que eles tinham que seguir, né? Existiam costumes lá naquele lugar que eles tinham que tolerar. Então, como os irmãos bem sabem, o povo de Israel, desde sempre, eles foram formados aprendendo que não deveria se contaminar, né?
com os ídolos, não deveria se misturar com os povos. Quando eles saíram do Egito, que foram para Canaã, eles aprenderam que teriam que manter os costumes, as festas, tinham que manter os sacrifícios, né, no templo. Então eles sempre se separaram muito, se santificaram muito a Deus. Pronto. A Bíblia começou a falar. Se santificaram muito a Deus. E quando eles foram presos, eles não poderiam mais adorar, não poderiam mais ir no templo, né? Eram obrigados a trabalhar muito, não podiam guardar o 7º dia, né? Então, muitas coisas que afetavam o coração deles, entristecia. Era uma escravidão velada, né? Não era como era no Egito, mas mesmo assim eles eram obrigados a viver sobre um sistema que mantinha eles rigidamente sobre aquele padrão, né? Foram 70 anos de cativeiro, né? Preso ali. Só que eles foram libertos. Aqui foi depois, Isaías estava dando uma palavra de consolo para eles. E quando Isaías deu essa palavra, Isaías era o profeta da época, ele tentou falar numa linguagem que todos entendiam, né? E como que funciona, irmãos? A gente tem que pensar assim. A Bíblia, irmãos, ela não é machista. Ela é do tempo que ela foi escrita. Ela é para a época dela. Nós temos que fazer uma leitura de Deus de acordo com o que foi feito no período em que as pessoas viviam, né? Então, nessa época, as mulheres, socialmente falando, elas tinham uma função. Elas tinham uma função social dentro da cultura judaica e dentro até da Babilônia. Então, assim, era algo que a mulher tinha que fazer. O que a mulher tinha que fazer? Ter filhos. Toda mulher, todo o casamento, ele tinha um propósito para que a família prolongasse, para que a descendência daquele homem fosse para frente, né? Então, eles teriam que ter filhos para que o nome dele, para que a descendência dele fosse para frente. E isso era bênção. Isso era sinal de que Deus estava abençoando aquela família. Muitas das vezes, quando Deus amaldiçoava um rei, um sacerdote, o que Deus fazia? Ninguém mais da sua geração, nenhum filho teu vai assumir este lugar mais. Você não vai ter mais filhos. Então isso era maldição, era ruim. Então uma mulher estéril era terrível, era sinal de maldição. Então uma mulher que se casava e no casamento passasse um tempo e ela não tinha filhos, entendia que essa mulher, ela era estéril. E o homem, ele poderia devolver essa mulher para o pai dela. Ele poderia não querer mais ficar casado com ela. Era um direito dele. Porque a obrigação dele, como filho do pai dele, era aumentar a descendência. E o casamento que ele contraísse, que ele tivesse, teria que ser abençoado para que a descendência e a família se prolongasse. Então, nesse contexto social, da sociedade em que eles viviam, o homem ele poderia ou não ficar casado com essa mulher, um direito dele. E aí, às vezes, em alguns momentos, o homem amava essa mulher. E ele mantinha ela com ele. Mas ele era obrigado a se casar com outra mulher. A ter outra mulher, para ter filhos. Porque ele tinha que ter de qualquer forma. Era a função do casamento dentro da sociedade. E aí, acontecia dele ter outra esposa. Às vezes ele ficava com essa, tinha outra esposa e tinha filhos com ela. Os irmãos estão entendendo? Isso não significa que Deus é machista, que Deus não ama as mulheres, que Deus não gosta. Isso é um contexto social. E aí, o que Deus fez para falar com o povo? Voltando aqui para a profecia de Israel. Quando Deus foi falar com o povo, ele se comparou com o marido.
Ele falou: olha, eu sou o marido de vocês. Eu sou o marido de vocês. Vocês ficaram estéreis. Vocês não podem ter filhos. Vocês são pessoas que não podem oferecer uma adoração para mim da forma como deveria ser. Vocês são pecadores, murmurentos, reclamões, né? Vocês não conseguem dar a mim aquilo que eu preciso. Mas eu sou Deus, eu sou o Redentor, aquele que cura, aquele que supre, e eu sou o marido amoroso que vai ter vocês comigo. Mas Deus, irmãos, Ele não levantou outra nação para adorar Ele, porque Israel estava quebrada, né? Porque Israel não conseguia fazer as coisas direito. Deus, Ele curou Israel, amém? Trouxe a libertação, trouxe a cura para Israel. Vamos pensar assim, quando nós vamos para os relatos bíblicos, lá em 1 Samuel 1, temos um exemplo de Ana, a mãe de Samuel, lembra? Eucana amava muito Ana. Ele era apaixonado por ela, o pai de Samuel. E ele tinha uma segunda esposa que dava filho para ele, quem lembra? O nome dela era Penina. Ela tinha um monte de filho. Mas ela, para implicar Ana, porque era a mulher do coração de Eucana, ela disse: você não tem filho, sua amaldiçoada. Ficava humilhando ela o tempo todo. E ela morria de raiva daquilo. E todo ano ela ia oferecer oferta diante do sacerdote. Porque todo ano eles iam oferecer holocausto a Deus. E ela levava uma oferta muito grande para que Deus pudesse abençoar ela e ela pudesse ter filhos. E a Bíblia fala que um dia ela chorava muito. Ela estava muito amargurada. E Eucana ficava furioso, né? Põe aí, 1 Samuel 1:8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Né? Ele falava para ela: eu amo você. Você é a mulher da minha vida. Filha, a gente vai ter com Penina lá, ó. A gente não precisa disso, fique bem, né? Só que ela queria ter filhos. Amém, irmãos? Aqui é um exemplo típico de como funcionava o casamento e como era a situação naquela época. Só que Ana, ela queria muito ter filhos e ela fez um acordo. Foi ou não foi? Ela falou com o sacerdote ficou com o coração compadecido. E ele falou: olha, Deus vai te curar. Deus vai abençoar o seu útero e você vai ter filhos. E ela havia prometido a Deus que se ela tivesse um filho, ela daria ele de volta para Deus quando ele tivesse 3 anos. Que foi Samuel, né? Aí é uma outra história. Mas Deus curou ela. Nós, irmãos, somos exatamente como Ana. Nós temos essa função de Ana hoje. Deus, ele fala para Israel que ele não vai substituir Israel por uma outra nação. Ele vai remir Israel, para que Israel possa adorar a Deus da forma como ele precisa. Ele vai escrever na tábua do coração de Israel a lei, para que flua de dentro deles o amor a Deus. Por quê? Porque a estrutura física do homem é totalmente caída. Nós somos pecadores, amamos o pecado e desejamos loucamente o pecado. Mas sabemos, porque sabemos que Deus é o nosso Senhor e ficamos nessa dualidade, nessa briga, né? Entre aquilo que nós desejamos natural e o que sabemos no espiritual. Isso acontece com todos nós. E Deus, ele entende isso, ele sabe essa questão, essa dificuldade que todos os seus filhos têm. Então, o que ele fala? Eu vou te amar com amor eterno, vou te remir para mim e eu vou te salvar.
e você será a minha esposa, da forma como precisa. Então Deus ele compara aqui nessa passagem o relacionamento de um casal com uma mulher estéril ao dele com Israel, ao dele da forma como Israel era incapaz de cumprir a sua função dentro do relacionamento deles. Então é naturalmente impossível uma mulher estéril dar filhos, e era naturalmente impossível Israel adorar a Deus. Era geneticamente impossível Israel servir a Deus de todas as formas que ela quisesse, né? Aqui a gente vê Ana sofrendo, ofertando, tentando ser a esposa, mas não conseguia. E Deus fala através de Isaías que eu entendo o seu sofrimento, eu vejo que vocês se esforçam, mas vocês não são capazes. Humanamente falando, né? Fisicamente falando, vocês são estéreis. Vocês são incapazes de me servir. São incapazes de me adorar. Mas aí ele fala, desde a época de Noé, que eu já fiz uma aliança com vocês. Eu me irei com os homens, fiquei aborrecido com as formas como vocês viviam, a forma como vocês agiam, e matei todos com um dilúvio. Mas através da minha aliança, eu prometi que jamais faria isso novamente. Então ele fala nessa profecia, né, que ele não vai mais se distanciar de nós. Às vezes, por um breve momento, ele se aborrece. É que ele fala, eu me aborreci. Deixei vocês 70 anos lá. Para Deus foi um breve momento. Tem gente que nem vive 70 anos, né? Mas ele fala aqui para Isaías, foi um breve momento, foi pouca coisa. Babilônia, Nabucodonosor não é nada, né? Foi pouco. E imagina Isaías falando isso pro povo, tá voltando pros velhos, né, de 71. Que é isso, né? Tá doido, né? Se tivesse, né? Porque aquela época eu não sei se dava tanto, né? Mas Deus fala, por um breve momento eu me afastei, mas eu falei, não, vou voltar a amar, né? E ele volta, ele fala, com amor eterno te amei e te resgatei para mim, porque eu sou o Redentor, eu sou aquele que traz de volta e que jamais abandona uma aliança ou uma promessa. Amém? Tremenda essa passagem que a bispa Noemi, mas não precisa ser apóstolo, se é bispa, né? Pastora, né? Agora, pastora, né? Que foi dito, foi falado lá no Instagram dela. A gente ouve ela falando que muitos pastores deram essa palavra para ela como viúva, né? E que não se trata de uma viuvez, mas do sentimento de abandono que uma viúva sente, né? Porque uma mulher, quando ela não pode ter filhos, o marido, ele abandonava ela. Ele ia focar na procriação de filhos. Eram alguns homens, né? Que mantinha a esposa, que mantinha ela ali, às vezes que gostava da esposa mesmo. Mas realmente, se tivesse muitos filhos, ou se tivesse focado aqui, dividir a atenção era algo que realmente provocava esse sentimento de abandono, de estar só. Então, esse sentimento de viuvez, de abandono, era um sentimento que Israel sentia. E ela fala que esse é um sentimento que muitas vezes nos acomete, né? Vem para o nosso coração. Vamos pegar aqui esse exemplo que o apóstolo faleceu, né? Aí a gente fica, e agora? Os irmãos aqui talvez não, mas nós que viemos de Goiânia, né? Que viemos de lá, que participávamos de eventos, que estávamos muitas vezes na igreja sede, ouvindo ele falar. Ele muitas vezes ia na nossa igreja, profetizava, falava e dizia muitas coisas. Então a gente tinha ele como um pai, né? E a gente fica com aquele sentimento de orfandade, de abandono, de agora ninguém vai se preocupar, porque quem ganhou a gente para Jesus, quem ama o ministério,
não está mais aqui. Será que as pessoas que ficaram lá vão ser responsáveis e ter o cuidado com a obra como ele tinha? Né? A gente fica com aquela insegurança. E muitos de nós, às vezes estamos dentro da igreja, estamos fazendo algo e nos sentimos dessa forma. Quem é líder de GC aqui? Levanta a mão. Líder de GC. Fica de pé, para eu ver. Menos o Vitor, né, que já está. Fica de pé, o líder de GC. Que gracinha, como diz o pastor Paulo. São lindos. Irmãos, o que acontece quando você assume uma liderança? Você se sente só. Quando você assume a liderança de algo, e os supervisores? Fique de pé, por favor. Supervisores. Sim. Quando você muda de nível, que você precisa cuidar de pessoas, principalmente que são líderes, porque líder é cabeça dura, né? Líder acha que sabe tudo, líder acha que não precisa, líder acha que resolve, né? E você cuidar de líder é outro desafio muito grande. Então, assim, para quem começou a liderar, e para líder que cuida de líder, persevera. O nosso coração, quando nós mudamos, né, o nosso ambiente, ou o nível de espiritualidade, quando ele aumenta um pouquinho, você se sente só. Porque tem coisas que você vai perceber que você não vai ter como compartilhar com qualquer pessoa. Vai ter guerras que você não vai poder compartilhar com qualquer pessoa. Né? Você vai ter dificuldades pessoais e a nível espiritual natural, né? No seu casamento, no seu trabalho, na criação de filhos, com as ovelhas, com a organização de tempo. Você vai ter problemas, mas eu quero que você entenda que isso faz parte do seu crescimento. Amém? Amém. Pode sentar. E essa palavra, ela é voltada para todos nós. Todos nós precisamos entender que nós podemos e precisamos passar por esses momentos. Nós precisamos passar por momentos de pressão. Nós precisamos passar pelo cativeiro às vezes, para que a gente entenda o quão é importante a presença de Deus. Né? Ah, pastor, eu não preciso. Precisa, irmãos. Deus, ele formou o homem, espírito, alma e corpo. Foi ou não foi? Ele te conhece. Ele sabe como funciona o seu corpo melhor do que você. Ele sabe como funciona a sua alma melhor do que você. Ele conhece o seu espírito melhor do que você. Então, o que nos resta? Confiar em Deus. Ter fé. Acreditar que Deus é poderoso em nossas vidas. E mesmo que você olhe para uma situação e pense, o mundo está acabando. O mundo está acabando. Você acredita com todas as suas forças que quem está controlando tudo é Deus. Amém? Amém? Se você estiver na obediência do Senhor e mesmo assim a sua célula está vazia, né? Você chama o irmão não vai para a célula. Você fala com o líder e o líder não quer te ouvir. Você fala com a ovelha e a ovelha fica respondona. Já viu a ovelha respondona? Quem já viu a ovelha respondona? Ovelha respondona. Você está falando para ela não fazer, ela está falando que vai fazer. Porque ela sabe, porque ela conhece, sabe? Teimosa. Então, você insiste com aquilo, não fica com o seu coração ruim, não. O ruim é que o líder, quando ele encontra uma resistência, ele se culpa. Ele acha que tem alguma coisa errada com ele. Né? Ele fala assim, ai meu Deus, eu estou em pecado. Fiz alguma coisa de errado. Aí a gente fica repassando na cabeça da gente a conversa. Né? Para ver, nossa, será que eu falei alguma coisa fora da palavra? Será que eu fiz alguma coisa que não estava correta? Né? Por quê? Porque a ovelha é respondona, porque a ovelha é fujona, porque a ovelha não te ouve, ela não quer saber de cuidado. Então, o líder que teme a Deus, que tem um coração no Senhor, ele se sente culpado.
E eu quero que você entenda que isso existe para que você cresça. Né? Já viu? Até a ovelha mesmo, quando você se converte, que você está na sua casa, com a sua família. O maior desafio de uma pessoa que converte é a família. Né? Porque tudo que você faz, o que a pessoa fala para você? Você não é crente, não? Não é crente, não? Né? Você tropeça, fala um palavrão. Ué, que boca suja! Você não é crente, não? Aí você, ixi, né? Eu fiz uma coisa errada, né? Já pensa assim. Aí, ou fica com raiva de alguma coisa, aí você tem uma reação muito animada dentro de casa, a pessoa fala, não é crente, não? Não é crente, não? Né? No trabalho, se a pessoa descobre que você converteu, nos seus amigos. Então, é uma pressão grande, irmãos. Quando a pessoa é casada, a pressão é dobrada. Porque o cônjuge cobra muito. Cobra muito. Você cobra da pessoa e a pessoa cobra de você. O bom é que os casados ficam. Mas ele cobra, entendeu? Ele cobra, ele fica. Mas ele cobra do outro também. Mesmo que o caba seja ímpio, você ainda cobra. Você ainda repreende, fala, mas é porque é ímpio. Eu já falei para ser crente, mas não me ouve. Se não converteu, Deus vai ter que matar, porque eu vou ter que ser viúvo para casar de novo. É bem por aí. A gente fica, né? Sim, aí fala, pastora, mas você sabe da minha vida? Não, irmão, a gente é crente há muito tempo. E aconselha há muitos anos. E gente é gente. Né? E tem nós também que converteu, né? Passou por um processo. Mas eu, graças a Deus, converti antes de casar. Então, pelo menos eu rastei o Evandro crente e as cobranças eram niveladas. Né? Quando eu era pior que tu. Eu acho que eu era pior que ele, um pouquinho. Era mais chata do que ele. Eu era mais chata com ele do que ele comigo. Muito chata eu era. Ainda bem que eu amadureci, né, Evandro? Não foi? Eu acho que meu tamanho está grande hoje. Não foi? Eu amadureci, sou uma pessoa mudada. Não sei porque que minha tia está morrendo de rir. Não sei, né? Que ela não ia para a célula que a gente ia quando a gente era ímpio, quando a gente converteu, quando a gente casou, ela não sabe de nada. Né, Dede? Irmãos, a gente passa por um processo, né não, Adailton? Passa por um processo. Por que que a gente fica rindo? Porque a gente era ímpio junto, ia para a festa junto, depois converteu, né? Depois casou, depois passou por processo junto, a gente era tudo da célula do meu pai, né? Do GC dele, coitado, bicho sofrido. Depois ele multiplicou a célula, né? E aí eu não sei se ficou bom, se ficou pior, porque aumentou os malas, ficou maior para ele cuidar. Aí era eu para um lado, daí eu para o outro. Uma bagunça. Irmãos, tudo é um processo na nossa vida. E essa palavra de Deus para nós é o seguinte: a nossa estrutura ela é caída. Amém? A Bíblia fala que Jesus ele veio ao mundo para nos salvar. Por quê? Porque o pecado, irmãos, ele está no nosso corpo. Ele está na nossa carne. A nossa carne não converte. Fala para o seu irmão, sua carne não converte. Você sabe por quê? Pastores renomados pecam. Você sabe por quê que pastores renomados caem? A gente tinha um pastor na nossa época famoso, que fazia seminários poderosos na área da família. Um homem exemplar, casado, todo mundo era apaixonado nele. O nome dele, pode falar não, né? Era apaixonada nesse homem. Minha mãe tinha uma livraria e ela tinha umas fitas VHS para videocassete. Ela tinha uma coleção assim, ó.
E eu ficava horas assistindo aquilo. Era muito bom. Era a conferência dele todinha. E a nossa livraria era repleta de livros dele. O Instituto Bíblico da igreja era todo baseado nos livros dele. Sobre oferta, sobre família, sobre ser pai, filhos, tudo, irmãos. Era um homem que, quando falava o nome dele, nós... Luciano Subirá era ninguém perto dele, da época. E olha que o cara é fera, né? Mas esse, irmãos, era demais. Todo mundo parava tudo para ver esse homem pregar. Aí você sabe como que ele caiu? E até hoje não é ninguém mais. Nunca mais conseguiu se levantar, ficou ó. Se você ouvir ele falar, você realmente fala, comeu alguma coisa estragada, isso aí. Não dá para reconhecer ele, não. Ele dormiu com a secretária. Teve um caso com a secretária que cuidava das coisas dele do ministério, que trabalhava para ele de cuidar da agenda dele. Ele teve um caso com essa menina. Quando descobriu, irmãos, meu Deus do céu, parecia que o homem tinha morrido. O Brasil ficou em luto. Foi manchete para todo canto, até a Globo respeitava o cara na época. Era um negócio estranho. Foi horrível. E aí eu falo para você, por que pessoas com um ministério tão tremendo, que tem tanta revelação da palavra, que é tão poderoso nas coisas, caem dessa forma? Porque é um pecado tão assim que não tem nem um prazer, lógico, né? A gente pensa assim, não, ele roubou 1 milhão e fugiu, né? Foi pro Japão, ficou rico, milionário. Você não. Né? O cara não tinha dinheiro. Aí dá dinheiro pro cara, tá certo, roubar. Agora tem um caso com a secretária nem, né? É um negócio assim que se você colocar na balança, não tem vantagem. Não é uma coisa lógica, racional, entende? Como que acontece uma troca dessa? Porque o pecado, irmãos, ele está na tua carne. E a tua carne não converte. Fala para o seu irmão, tua carne não converte. Aí você vem falar para mim, que leu a Bíblia, que ora, que tem 5 anos de crente e que é de Deus? Desconfia, irmão. Presta atenção, porque a Bíblia fala que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E a soberba precede a ruína. Toma cuidado, vigia. Se Salomão caiu, se Davi fez o que fez, nós somos quem, irmãos, na fila do pão? Fala aí. Ninguém, irmãos. Nós somos ninguém. Se esses homens pecam, nós também. Agora, você sabe o que muda? Você vigiar. Você entender que a sua estrutura precisa de Deus. Você vai transformar a sua alma através da palavra de Deus. Romanos 12, 1, 2. Transformai, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos as vossas mentes com o quê? Com a palavra. Aí eu falo pro irmão, o irmão lê uma Bíblia, eu não gosto de ler. Tem preguiça, não tem aí um negócio para eu ouvir, não? Tem um videozinho para eu assistir? Eu não gosto de ler, tenho dificuldade em ler. Problema seu. Você tem que ler, irmão. Larga de preguiça. Preguiça não é de Deus. E desde quando você faz só o que você tem vontade? Você faz só o que você tem vontade? Não. Quando você vai para o seu trabalho, você só faz o que você tem vontade. Até quem trabalha no que gosta, não faz o que tem vontade. Não dá para falar, não, esse eu quero, esse não. Esse eu quero, esse não. Não dá, irmãos. A gente tem dificuldade em tudo aquilo que a gente faz. E nós, quando crescemos e alcançamos a maturidade, a primeira coisa que nós aprendemos é o quê?
que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. É ou não é? O seu sonho é casar. Quando você casa, o que você aprende? Que você tem que abrir mão de algumas coisas. É ou não é? Senão o casamento não funciona. Não funciona. Eu costumo dizer que os primeiros 2 anos é uma bênção. Se você passar dos 2 primeiros anos, aí vai ficar tudo bem. Tem gente lá atrás assim. Por quê, irmãos? Porque nós somos criados por famílias. Amém? Minha família me criou de um jeito, a família do Evandro criou ele de outro jeito. A mãe do Evandro cozinhava de um jeito, a minha cozinhava de outro. Quando a gente casou, eu não gostava da comida dele e ele não gostava da minha. Aí ele falava, essa comida sua tem muito tempero. Eu falei, sua mãe era muito velha. Ela não gosta de tempero. Cozinhava tudo na água. Não gosto. Eu gosto de comida com molho. Eu falei, eu gosto de comida frita. E a gente brigou muito tempo assim. Muito. A gente só dava certo com o McDonald's, que era igual. O Bob's era igual. A Pizza Hut era igual. Essas coisas davam certo. Aí muitas vezes eu falei, nem eu cozinho nem você, vamos comprar fora. Um x-salada, dava certo. Aí os lanches de fora dava certo. Os doces eram parecidos. Mas a comida caseira não era. A gente não dava certo nisso. Tinha outras coisas pessoais também que ele fazia diferente de mim. Então muitas coisas a gente teve que ajustar, né? Com o tempo eu realmente concordei com ele que a minha comida era muito temperada. Eu parei de temperar da forma como eu fazia. Não totalmente. Aí ele teve que ceder um pouquinho. Então tem um equilíbrio. A gente chegou no bom senso. Mas assim, demorou um pouquinho, não foi? Demorou um tiquinho assim, eu acho que uns 5 anos mais ou menos. 5 anos, né? Como diz aí meu pai, uns 70 anos, rapidinho, foi coisa rápida. Irmãos, a gente quando amadurece, quando a gente entende que tem que ceder, a gente sofre menos. Tem coisa que você precisa fazer para poder receber Deus na sua vida. Você precisa ler a Bíblia. Fala para o seu irmão, lê a Bíblia. Você precisa ler. Eu não gosto de ler, você tem que ceder nisso aí. Aprenda a gostar da leitura bíblica. Não é de tudo que te faz bem que você gosta, mas você precisa fazer. Você precisa adquirir o hábito de fazer. Nós somos relaxados. A cultura brasileira é de gente relaxada e acomodada, que gosta das coisas fáceis. Nós não podemos deixar isso interferir no nosso relacionamento com Deus. Você tem que mudar a sua mente. Não se conforme com a cultura que você foi criado. Mude isso, mude. Através de quê? Da palavra. Através da palavra. Nossa estrutura não serve para adorar a Deus. Nossa estrutura, ela não consegue se voltar a Deus. A Bíblia fala assim, ama o seu próximo. Aí você já pensa naquela pessoa insuportável. Você consegue amar essa pessoa? A pessoa te implica, a pessoa faz propósito, aí ela vira para você e fala assim, mas você não é crente. Aí você é um crente na sua cara. Que eu vou dar, mas não sou besta. Eu vou te lapar um tapa na orelha. Me respeita? Né? Oh, voadora. A gente fica, né? E no trânsito, quando você tem razão, a pessoa te xinga. Chega, sobe, né? Eu já penso logo, eu não vou discutir, eu vou perder. Eu vou perder, porque ele vai falar um monte de coisa, eu vou falar o quê? Eu não posso falar nada. Aí a pessoa faz tudo errado, vira pra mim, me xinga, fala por favor.
Vai fazer o quê, irmãos? Tem o que fazer. A Bíblia fala, ame o próximo. Ai, meu Deus do céu. E o próximo, às vezes, é quem, irmãos? É o seu marido, é o seu irmão, né? É uma pessoa muito próxima de você, que te conhece, que sabe que você não gosta daquilo que está fazendo. Está fazendo. Aí você fala assim, por que o próximo não me ama? Por que o próximo não me ama? Porque a lei que tem para mim, tem para ele também. Aí o próximo me ama, eu tenho que amar ele. Irmãos, a palavra de Deus, ela foi escrita, fala assim, para mim. Foi escrita para mim. A revelação da Bíblia, ela foi feita, fala assim, para mim. Para mim, irmãos. Se você tem revelação, não é porque para você esfregar na cara do seu marido, não. Amai-vos as vossas esposas. E o marido, sejais submissa. Um sabe o versículo do outro, mas não sabe o dele. Não dá certo, irmãos. Não dá certo. A gente fala pro marido assim, como é que é o casamento? A mulher tem que ser submissa ao marido. Tem na ponta da língua. E o homem? É o cabeça. Está na ponta da língua. Mas é só isso que está escrito lá? É só isso que está escrito lá, irmãos? Não. Tem mais coisa. O que está escrito? Vós, maridos, amai vossas esposas. Eu queria saber por que amar é um mandamento. Aí. Está no imperativo. É obrigação. Para a mulher não tem esse mandamento. Por quê? Que para as mulheres não tem esse mandamento? Só para os homens. Amai. É obrigação, é uma lei. Que todos os homens amem. Eu fico até falando, só porque é lei, né? Irmãos, a gente tem que ser atento a isso. Amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Esse mandamento é muito mais difícil do que qualquer outro. Submeter a fichinha. Não custa nada. Esse mandamento é o mais difícil. É o quase impossível fazer um negócio desse. É difícil, irmãos. Esse mandamento, para mim, é o maior de todos. Num relacionamento. A gente não tem nem que amar, só submeter. Mas por que Deus não manda a mulher amar? Porque se o marido amar ela naturalmente, ela retribui. Ela vai retribuir. Você vê casos, às vezes ela casa até sem gostar muito, mas se o marido for amoroso, com o tempo ela ama ele mais que ele ela. É natural isso, é da natureza. Foi feito dessa forma. É natural. Então, para se resolver um relacionamento, não é tão difícil como a gente imagina. Tem muito mais ego envolvido e orgulho do que realmente problema de relacionamento. E também o amar, que a gente entende, é um amar de boca. E esse amar as vossas esposas é de se entregar por ela. Ele explica. Ele está explicando do que é. Ou seja, o foco não é os seus planos, mas o da esposa. É os planos dela. Geralmente, mulher envolve os filhos. O sonho dela é os filhos. Né? A gente ainda tem que, quando a mulher ela casa, ela tem filho, ela vive para o filho. E a gente fica, solta! Cuida do marido, solta esse menino, cuida do marido, né? Ela quer dormir com o filho, quer comer com o filho, quer viver com o filho, e o marido fica pra lá. Então ela envolve muito a criança junto. Quando o marido ama ela, envolve também os filhos. Envolve tudo, o mundo dela inteiro. Acaba envolvendo toda a família. Então, irmãos, quando Deus ele fala algo, se a gente simplesmente acreditar naquilo que Deus está falando e obedecer, já dá certo.
A minha estrutura e a sua não serve para adorar a Deus. Mas quando nós subjugamos a nossa carne e fazemos de tudo para obedecer a palavra de Deus, nós conseguimos agradar o coração do Senhor, amém? Deus manda amar o próximo, Deus manda dar a outra face, Deus manda retribuir o mal com o bem. Deus manda a gente só falar as coisas que edifica, para o quê? Para produzir coisas boas para aqueles que estão ouvindo. Você só fala coisa que edifica? Você não está metido em fofoca? Não está metido em contenda? Não está falando mal do coleguinha? Não está fazendo o que fulano fez? Você viu o que fulano fez? Não. O que ele fez? Ele fez isso, mas aí o outro fala, mas ele é chatinho mesmo. Eu conheço essas coisas dele. Ô, coisa chata. Irmãos, isso é um tipo de conversa que não promove edificação. A gente não tem que enfatizar o que tem de ruim na outra pessoa. Isso não é amar o próximo. Então a nossa boca, ela tem que falar, tem que sair da nossa boca só o que é bom, o que é agradável, o que edifica. Pastora, mas eu tenho vontade de falar mal. Então quando você tiver a vontade, é só não falar. Amém? Amém. Porque a vontade não tem como pedir, né? Mas você de abrir a sua boca e falar, tem como você impedir. Tem como você não falar. E se, pastora, mas aí o meu coração fica ruim. Eu preciso desabafar. Desabafe com o seu discipulador. Fale com o seu discipulador. Quero ver se você tem coragem. Porque se você for falar para o seu discipulador o que você pensa, você vai ouvir dele o que você precisa. É ou não é? Para ele você pode falar. Aí se você está com seu coração cheio, seu coração está ruim, e você precisa falar, fale para alguém que vai saber ouvir e vai saber ajudar você. Aí você falar para uma pessoa mais fraca na fé que você fica contaminado, e a pessoa que está ouvindo também fica contaminada com o seu pecado. Isso é errado. A Bíblia fala para não sentar na roda dos escarnecedores. O que é isso, irmãos? É você se juntar com pessoas que falam mal de Deus, que só fala promiscuidade, que só fala de sexo, ou os homens só de mulher, de bunda, de perna, de peito, e as mulheres, mesma coisa. Só sabe falar dessas coisas, é o tempo todo. Irmãos, eu trabalho fora daqui. Se eu estou falando é porque eu sei. Eu tenho filhos na escola. Eu sei. Aí você vai, a pessoa está falando, pastora, mas fica chato, porque aí ele fica, você é crente, né? Você não pode ouvir, né? Irmãos, eu sou crente e eu não posso ouvir. Pronto. Tá com vergonha de quê? Porque na hora que você fala de Jesus, o que a pessoa fala para você? Na hora que você vai pregar para ela fala o que para você? Quero ouvir não. Para com esses negócios de crente perto de mim. Então por que você não faz o contrário? Quando a pessoa começar com pornografia, com piadinha perto de você, você vai falar o quê? Eu sou crente, eu não posso ouvir não. Para com essas conversas perto de mim. Pronto. Aí a pessoa pode ser ímpio o tanto que ela quiser e você não pode ser cristão? Pode. Não está errado não. Você tem que ser cristão, irmãos. Quem é a luz do mundo aqui? Eu. Fala assim, eu. Vós sois a luz do mundo. É ou não é? Então, Jesus fala que nós temos que brilhar. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Tem que ser, irmãos. E sal serve para quê? Para salgar. Para dar sabor. Né, meu bem? O sal serve para dar sabor. Coloca aí para mim Romanos 7, 21. Nós vamos ler até o 25.
Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do... Quem é que fala isso? Quem é que fala isso? Paulo. Paulo fala isso. Aí você fala assim, Paulo pecava? Pelo visto, a lei que estava no corpo dele era o quê? O pecado. É ou não é? É. E a lei do pecado estava só no corpo dele ou no seu também? Irmão, estava só no corpo de Paulo ou no seu também tá? No seu também, irmão. Se você é feito da mesma coisa que o dele. Ele estava falando que ele tinha no entendimento quem Deus era, e que Jesus tinha salvado ele das trevas, que ele era nova criatura, que ele vivia para Deus, que o morrer era lucro, e o viver era Cristo. Ele fala isso. Aí ele está dizendo que tinha uma lei nos membros dele de pecado, e que desejava o pecado, mas ele tinha o entendimento de que Jesus era a melhor pessoa do mundo, e é disso que nós estamos falando. Deus, ele mandou Jesus para nos livrar da nossa carne estéril, para nos resgatar dela. E nós sabemos que se nós vivermos pelo Espírito, nós vamos nos alimentar dele também. E as nossas obras não vão ser da carne, mas vão ser do Espírito, pelos frutos do Espírito Santo. E nós estamos aqui hoje para entender que Deus, ele nos trouxe a salvação, mas é uma escolha nossa vivermos como filhos de Deus. Jesus, ele não só nos resgatou, ele nos livrou do império das trevas. Mas nós temos esse hábito de viver pela carne, de saciar os desejos da carne, de estar ligados aos problemas da carne. E às vezes nós somos impedidos de adorar a Deus por causa dos nossos desejos, por causa das nossas iras, por causa das nossas contendas, dificuldades que nós temos no dia a dia. Temos essas dificuldades na nossa carne? Temos. Aí fala assim, pastora, eu não tenho problema com bebida, não tenho problema com prostituição, não estou querendo matar ninguém, não estou querendo roubar ninguém. Mas às vezes, irmãos, você fica com essas dificuldades na alma, na sua alma. Porque nós aprendemos a viver culturalmente, né? Sendo amados, sendo tratados bem, estando em pessoas que estão à nossa volta. Às vezes, quando você converte, quando você lê a Bíblia, quando você decide estar numa igreja, as pessoas abandonam você. É ou não é? Fala, não, você tá chato. Agora você só quer saber de Bíblia. Bíblia. Se a pessoa te chamar de Bíblia, dê, ó, graças a Deus por isso. Às vezes a pessoa, ela te trata mal, e aí você se sente como? Excluído. As pessoas não te convidam mais para estar nos lugares. Por quê? Porque lá vai ter bebida, vai ter dança, né? Vai ter um pega-pega. E aí, se você estiver lá, você vai dar um ambiente pesado, né? Vai trazer aquele constrangimento para as pessoas que estão lá. Elas não sentem a vontade de pecar na sua frente, porque sabe que você é crente. Aí o que elas fazem? Elas não te convidam. E você percebe que está todo mundo indo para o canto, menos você. Por causa de quê? Porque você é crente. Aí o que você sente? Ao invés de você sentir bem, você sente mal.
Se sente excluído. Antes você era querido pela galera, agora ninguém te quer mais. Irmãos, isso é normal. Isso faz parte de ser cristão. E isso não é uma coisa ruim, irmãos, porque as pessoas, elas têm breves momentos dessas comunhãozinhas. É ou não é? Mas quando ela estiver realmente precisando de ajuda, ela vai procurar quem? Vai procurar você. Quando ela tiver algum problema sério na vida dela, ela vai pedir você para orar. Porque você vai ser o exemplo de pessoa de Deus que ela tem. E eu estou falando sobre isso. Ser líder, ser a luz, ser o sal da terra, requer de você, às vezes, de você andar só. De você estar só. E quanto mais você se aproxima de Deus, menos as pessoas vão querer mesmo estar compartilhando esses momentos com você. Elas não ficam à vontade de pecar, de falar bobeira, porque você é uma pessoa séria. Amém? E isso não é ruim. Fala para o seu irmão, isso é bom. E quando nós nos tornamos líder, isso acontece também dentro da igreja, irmãos. Você acha que quando os jovens vão fazer festa, eles querem que os pastores estejam lá? Não querem. De jeito nenhum. Você acha que quando eles vão em algum lugar, que eles vão brincar, que está jogando videogame em algum canto, vai, pastor, vem aqui jogar com a gente? Eles não querem, irmãos. Não querem. É por quê? Porque a pessoa quer ficar mais à vontade, a pessoa, né, quer ser mais livre. E aquela presença lá tira a liberdade. Então, quando você é um líder, dependendo de como você trata a palavra e a presença de Deus, talvez você também não vai ser convidado para as coisas. E isso é ruim, irmãos? Não. Não é ruim. Só que nós temos que entender que quanto mais separados nós somos, mais vida de Deus nós temos, mais responsabilidade Deus vai dar a você. E isso é ruim? Não. Coloca aí em 1 Coríntios 4, 16. Vamos ler até 18. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Pois isso... Não, é 2 Coríntios, perdão. 4,16. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o exterior é o quê? A sua carne. Mesmo que a sua carne sofra, mesmo que você tenha que ler a Bíblia com som, mesmo que você tenha que ir para a igreja, mesmo que está chovendo, você está assistindo Netflix, está no meio do dorama, e você tem que ir, vai, irmão. Vai, irmão, larga o dorama. Vai para a igreja. Amém? Não deixa de fazer as coisas de Deus por causa de lazer. Não faz isso. Ah, eu fui para a praia, estou cansada. Então não vai para a praia, irmãos. Dia de domingo é dia de estar adorando a Deus, de cultuar a Deus. Gente, isso mata o pastor. Ah, eu fui na praia. Ai. Então vai no sábado, irmão. Faz isso não. Agora, se você precisou ir no domingo, vá para o culto. Não deixe de congregar. Não deixe de receber a palavra de Deus. Ah, o pastor não quer que eu fique com a minha família. Não, irmãos. Foi o que eu disse. Quando você cresce em Deus, você cresce em responsabilidade. Se você tem a sua família, você tem que estar com a sua família e ensinar a sua família a adorar a Deus. Responsabilidade sua. Porque se fosse plantar lá no boteco bebendo, você ia arrastar seus filhos e pôr ele para dormir debaixo da mesa. Você ia, porque faziam isso comigo. Colchão, é umas cadeiras.
Às vezes comigo. Levava pro forró, a pessoa dormia, acordava. Mas eu acho que se eu não fosse assim, eu não fazia. Então, irmãos, vamos continuar. Por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado de dia a dia. Ou seja, o nosso espírito, a nossa alma. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa, mas que todas as angústias e durará para sempre. 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Irmãos, é sofrimento. Às vezes você está cansado e você se arruma e vem para o culto, com a família, arrastando menino, né? O povo reclamando. É chato? É. Mas, irmãos, é uma leve e momentânea tribulação que vai produzir em você e na sua família um eterno peso de glória. Que o seu homem exterior morre, mas o seu interior se renova a cada dia. Isso é a palavra do Senhor. E nós estamos numa situação que a gente não quer ter tribulação. A gente não quer ter problema. A gente quer ter paz, quer ter alegria, quer ser feliz, quer estar só no oba-oba. Hoje, nós vivemos numa cultura que a pessoa tem que ser feliz a todo custo. A pessoa tem que estar bem a todo preço. Você sacrifica o seu casamento, você sacrifica os seus filhos, você sacrifica o seu melhor amigo, você sacrifica o seu trabalho para ser feliz, para fazer aquilo que agrada a sua carne, que agrada as suas vontades, os seus desejos. Coloca para mim Eclesiastes 3, nós vamos ler do 1 ao 8. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar, tempo de cuidar e de curar, tempo de derrubar, e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de quê? Tempo de guerra. Irmãos, tem tempo para todas as coisas. Tempo de amar, tempo de deixar de amar, tempo de entristecer. Isso faz parte da sua vida. Há tempo para todas as coisas. E aí as pessoas acham que porque ela é crente, porque ela converteu, ela tem que ser feliz a todo custo. Eu estou na igreja e minha vida está ruim, porque eu estou triste, porque eu não tenho paz. A Bíblia já nos relata que tem tempo de guerra, tempo de entristecer, tempo de deixar de abraçar, tempo de desconstruir. Entenda o tempo da sua vida. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus, da forma como Deus projetou e da forma como Deus quer que seja. Para que isso funcione, você precisa ser crente. Sabe o que a palavra fala de uma pessoa crente? Que acredita. Você é crente? Sou. Crente em quê? No capeta? Não, sou crente em Deus. Tem certeza? Coloca Tiago 2 para mim aí. 2. É 2?
17. Deixa eu ver se é. Não, é Tiago 4, 17. Não. Eu acho que é o 2 mesmo, é o 2. Hã? É o 2,17? É o 2,19. Coloca 2,19. Isso. Não, esse não. Isso. Você diz crer que é o único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso. E ele faz mais uma coisinha que a gente não faz. Olha lá. E treme de medo. Eles creem em Deus e tremem de medo. Aí você fala, eu sou crente, eu acredito em Deus. Os demônios também. O que faz de você um crente diferente dos demônios? Você sabe responder? Sabe? A tia Dete disse ali, ó, discípulo do pastor Paulo. Obediência. Essa é a diferença. Porque esse capítulo de Tiago, Tiago 2, 17, ele vai falar o quê? Tem fé? Faze bem. Mas a fé sem obras é morta. Por isso que ele fala que os demônios creem. Porque o que te faz diferente dos demônios é a obediência. É você acreditar e permanecer na fé e seguir até o fim, até o fim. Ele cita Abraão, ele cita Noé. Me mostra a sua fé, que eu te direi que sem obras ela não adianta de nada. Porque os demônios todos acreditam em Deus e têm medo dele, mas não obedece, não pratica a palavra. É sobre isso que o Tiago está falando. Então nós, irmãos, que somos filhos de Deus, nós precisamos crer na Bíblia. Que coisa mais estranha, a pessoa está no culto de domingo mandando um bando de crente ter fé. Mas vocês acham que tem coerência no que eu estou falando? Acha? Você consegue sentir no seu coração que em alguns momentos você achou que Deus tinha te abandonado? Que estava tudo perdido? Que não estava adiantando nada o que você estava fazendo? Porque estava tudo dando errado na sua vida? Porque, irmãos, tem tempo de entristecer, tem tempo de guerra, e você tem que ter fé. A Bíblia fala que nós que somos da fé temos que permanecer na fé. O nosso caráter é forjado na perseverança, naquilo que acreditamos. E como é a promessa de Isaías 54:10? Porque os montes se retirarão, os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Amém? Amém. Os irmãos crêem no Deus dessa Bíblia? Amém. Crêem no amor dele, na proteção, que ele só não te salvou, mas ele também é seu pai. Deus, ele é seu pai, ele é muito melhor, irmãos, muito melhor do que um pai terreno. Jesus cansou de falar isso. Se vocês que são pais maus dão coisas boas aos seus filhos, Deus, ele é Deus, ele jamais fará mal a vocês, mesmo que seja tempo de guerra, mesmo que o seu coração esteja entristecido, mesmo que você se sinta cansado. Jesus fala o quê? Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, por quê? Eu vos aliviarei. Nós não temos fé, irmãos. Quando nós somos abatidos, nós corremos de Deus. Nós temos que correr para Deus. O pastor Paulo já falou sobre isso, de um pai que disciplinou o filho, e o menino saiu correndo. Quando ele olhou para os lados, não viu ninguém que ele conhecia. Ele voltou para o pai dele, desesperado, e abraçou o pai, e ficou chorando nos braços do pai, depois da surra.
É sobre isso. Você se sente disciplinado, mas se sente amado. Porque a Bíblia fala que Deus disciplina quem? Ama. Porque quando ele desiste, o que ele faz? Ele se afasta, ele vira as costas. Se você, com a sua atitude quebrantada, fez Deus se virar e te disciplinar, você tem que estar feliz com isso. Porque isso é bíblico. Isso é do Senhor. Amém? Eu queria que a equipe de louvor subisse e vocês colocassem para mim Números 23, 19. Vamos ler. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Eu queria deixar essas duas perguntas para os irmãos e esse versículo no seu coração. Deus, em algum momento, na palavra de Deus, ele deixou de cumprir a promessa dele, irmãos? Se nós avaliarmos, pode ser que a pessoa não tenha entendido o que Deus disse, mas ele não mentiu em momento algum, e nunca uma promessa que está na palavra de Deus deixou de se cumprir. Até nos dias de hoje nós vemos muitos historiadores falando que profecias bíblicas se cumprem. É ou não é? As pessoas são ateus, não acreditam em Deus, mas ficam impressionados com a assertividade bíblica. É ou não é, irmãos? Isso é coisa do mundo secular. E nós que somos cristãos, somos desinformados a respeito do nosso Deus. Né? O Pedro falou aqui uma vez sobre a presença de Deus na luz jovem. E ele falou sobre a arca. Que os judeus, eles traziam a arca da aliança como presença de Deus. E todas as vezes que a arca da aliança vinha, Israel ganhava a guerra. Não era assim? Era. Só que nessa época, os filhos dos sacerdotes eram muito promíscuos. E Deus já estava farto daquilo. Eles levaram, não, vamos ganhar dos filisteus. Levaram a arca da aliança para a guerra. Irmãos, o povo era tão soberbo, pensava assim, está garantida a guerra com a presença de Deus. Vamos pôr a arca lá que o pau vai quebrar. Deixou a presença de Deus lá. Mas, irmãos, os filisteus, quando viram a arca da aliança, adoraram a Deus, sabe como? Nossa! A arca da presença de Deus chegou no lugar. Nós estamos mortos porque este Deus é poderoso e vence a guerra. Sabe o que aconteceu? Deus dizimou Israel e a arca foi tomada pelos filisteus por causa da adoração, por causa da fé, por causa do reconhecimento da presença de Deus. Como que um ímpio reconhece o poder de Deus mais do que nós? Isso não existe, irmãos. Nós temos que nos render ao Senhor, saber que nossa estrutura é estéril e que nós precisamos desesperadamente da presença dEle. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele é fiel para manter a sua aliança. E Ele fala que Ele fez aliança com Ele mesmo para que nós fôssemos salvos, fôssemos remidos pelo amor dEle. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, que você começasse a fazer uma oração no seu coração, que cessasse as conversas, porque nós não terminamos. Quero que você coloque a mão no seu coração e fale com Deus. Fale assim: Senhor,
Eu coloco diante de Ti o meu coração, as minhas dificuldades, as minhas tristezas, a minha debilidade. Eu quero que o Senhor cure, ó Deus, a minha mente. Revele no meu coração a Tua palavra. A Bíblia fala que Ele escreveria na tábua do nosso coração a Sua lei. Permita que essa lei mude sua estrutura. Não viva pela debilidade da sua carne, mas creia nas promessas de Deus. Amém? Faça a sua oração.